Vamos falar sobre comunicação, comunicação assertiva. A comunicação, de um modo geral, gente, pode ser um desafio para muitas pessoas. E quando se trata do ambiente de trabalho, isso pode ser o quê? Ainda mais delicado. Para conversar com a gente sobre como comunicar melhor no ambiente de trabalho, sem aqueles chamados ruídos, eu recebo o nosso super mentor, o Diego Roberto. Boa tarde, Diego. Tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alice. Boa tarde. Tá linda essa barriga, hein? Que eu sentar, ela começa a mexer. Eu acho que ela gosta que eu fique em pé. O negócio é esse, viu? Entendi. Diego, vamos lá. Como que evitar os conflitos no ambiente de trabalho? Tem fórmula mágica, meu amigo? Olha só, evitar conflito é impossível, sabia? Sabe por quê? Por quê? Porque conflito é natural onde existem pessoas. O conflito é algo natural. A gente tem uma tendência a acreditar que conflito é algo ruim. E na verdade não é. Onde existem pessoas, existem conflitos. Então o conflito em si, ele é natural. O problema está em como a gente resolve o conflito. Se queixando, arrastando aquele problema, brigando, discutindo, ou de uma forma dialogada, tranquila, assertiva, entende? Então os conflitos eles sempre vão existir, seja dentro de nós ou entre as pessoas. A questão é como que a gente resolve. Entendi. Aí, nesse como que a gente resolve, às vezes chegam as fofocas, né? Vamos resolver o quê? Na base da fofoca, na rádio peão, num negocinho aqui, num negocinho que eu escutei aqui, num outro que eu escutei lá. Aí o conflito já virou o quê? Um conflitão. Por conta de fofoca. Exatamente. Eu falo que a fofoca, ela se transforma numa comunicação ilusória tão grande, que ela cria situações tão ilusórias e tão grandes que não existem. Né? E ela começa geralmente de um negócio chamado queixa. Você sabe a diferença entre queixa e reclamação? Olha, não. Não sabe a diferença? Não. Uma fofoca, geralmente ela nasce, né, de uma queixa, de uma coisa dentro de mim que me incomoda. E uma queixa acontece quando eu vou falar com a pessoa que não pode resolver aquilo. E aquela pessoa fala com outra pessoa que não pode resolver aquilo. E assim as pessoas ficam falando com pessoas que não podem resolver aquilo. Então logo aquilo se transforma numa fofoca. Queixar-se é isso. Falar com pessoas que não podem resolver aquela situação. Então eu vou lá fofocar. É uma queixa, uma simples queixa. E reclamação é quando eu tenho uma insatisfação e eu vou na raiz do problema. Eu vou lá e converso com quem pode resolver. E aí eu definitivamente, mais rapidamente possível, resolvo aquilo. E aí eu extermino aquilo e acabou com aquele motivo que poderia se transformar numa fofoca e agora está resolvido aquela reclamação. Então, entre se queixar e reclamar, realize uma reclamação com quem pode resolver e resolva de uma vez por todas essa raiz da insatisfação. Isso, houve essa raiz da insatisfação. A pessoa que se sentiu ferida nesse caso, ela deve já ir procurar a pessoa que a feriu? Como que é essa comunicação? Ou ir reportar um superior? Como que deve ser? Eu digo que dentro de uma empresa, principalmente, as pessoas precisam representar a organização. Os interesses precisam ser primeiro da organização. Existe uma hierarquia e existe uma ordem de comunicação. Primeiro você precisa investigar antes de ir, entre aspas, tomar satisfação com sobre o que aconteceu. Às vezes o que chegou até você não é real. Então pedir o apoio do seu superior hierárquico é o mais sugerido, é o mais indicado para que aquilo seja investigado e para que se baseie em fatos, o que realmente aconteceu. Geralmente o líder, ele é a pessoa mais preparada com ferramentas, com estratégias para investigar aquilo e ver se aquilo realmente aconteceu. E se aconteceu, vai ser resolvido da maneira mais assertiva. Entendi. Por meio de um feedback, por meio de uma mediação de conflitos. Né? Porque se eu vou pedir para você, né? Se eu vou tomar satisfação contigo e aquilo realmente não aconteceu, isso pode tomar uma proporção muito maior. Você falou de assertivo, de uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva no ambiente de trabalho? Assertividade a gente pode entender como um equilíbrio.
né, dois extremos, né? Um equilíbrio entre dois extremos. O primeiro extremo é o extremo da passividade, daquela pessoa que não se posiciona, que diz amém pra tudo, que tá tudo bom pra ela, mas que daí nos bastidores fica disseminando a discórdia, que não fala o que tem que falar, mas fala pelas costas. Entendi. E as pessoas que no outro extremo são grosseiras, que falam tudo que pensam de qualquer maneira e ainda usam aquela expressão, eu sou assim mesmo. Então são os dois extremos. E a assertividade é o caminho do meio entre esses dois extremos. É a pessoa que sabe se posicionar, sabe falar, sabe escutar. E quando ela se posiciona de uma forma equilibrada, respeitando o seu direito de falar e também o direito de todo mundo falar. Entendi. Olha, essa é a assertividade. Isso faz toda a diferença. E por que geralmente não se consegue isso no ambiente de trabalho? Porque as pessoas estão muito pautadas no seu umbigo, na individualidade. E até um certo ponto tudo bem, porque a gente foi condicionado a isso, sabe, Patrícia? E tem uma técnica bem legal, lá vem com o meu exercício. Vamos, vai. Tem um exercício muito fácil de você fazer, mas para isso você precisa domar o seu impulso. Antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa para alguém, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer outro ambiente, você precisa fazer uma análise rápida por pelo menos 3 perspectivas. Tem a perspectiva do eu, sim, o que eu penso sobre essa situação, mas tem a perspectiva do outro, o que o outro pensa sobre essa situação, que é a famosa empatia. Sim. Mas eu preciso fazer realmente a empatia. Não adianta só dizer que faço se eu não faço realmente. Buscar entender qual a intenção positiva do outro ao agir como age. E também fazer a pergunta crucial, que é o que é melhor para a empresa, no caso de ser dentro da empresa. O que é melhor para a empresa? Porque se eu sou o representante da empresa, eu preciso entender que os interesses da empresa vêm primeiro. Então, se eu pego um pouco do meu entendimento, um pouco do desejo do outro e um pouco do que é melhor para a empresa, eu consigo tomar uma decisão onde as 3 perspectivas estão contempladas. E aí eu aumento as minhas chances de ser assertivo. Olha só, gente, que aula tivemos aqui com o Diego Roberto, hein? Inclusive, se você quiser continuar com essa aula, é só mandar uma mensagem aqui, ó, pro direct dele, que eu sei que você ama receber caixinha de perguntas, você esclarece tudo pro pessoal. Então já passa teu Instagram, meu amigo. Exatamente. É @mentor_Diego_Roberto. Estou à disposição aí. Caixinha de pergunta, direct, estou à disposição para te ajudar no que você precisar. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela presença e até a próxima. Até a próxima. Não fica tanto tempo sem vir, menino. Só me chamar, agenda cheia, graças a Deus. Tô vendo, só me chamar. Tentei, ó, agenda aqui, ó, desse menino.